Olá, eu sou Marcelo, aluno da disciplina QI 310, Métodos Instrumentais de Análise, ministrada pelo professor Reinaldo Teófilo. Neste vídeo, irei fazer a cotação de dois instrumentos e mostrar uma aplicação envolvendo espectrometria atômica, mais especificamente emissão atômica. O primeiro instrumento a ser cotado é o espectrômetro de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado, o ICP-AS, da empresa STIMADS. As características de tal instrumento são o gás de plasma usado, que é o argônio, o espectrômetro óptico do tipo Escher, com a gás de fração de 79 linhas por milímetro, sistema de detecção por CCD de alta resolução com tamanho de pixel de 20 micrômetros por 20, utilização de mini tocha vertical que permite a redução no uso de gás, possíveis entupimentos e contaminações, fonte de plasma, nebulizador, câmara de nebulização e tocha com diferentes sistemas para análise de diferentes tipos de amostra, seletor automático de linhas espectrais, gerador de radiofrequência de 27,2 MHz e 1,6 kW de potência. O valor referente ao ano de 2015 e já sem impostos e importação direta é de US$ 86.000 e o preço em reais gira em torno de 282.080, baseados no valor da cotação do dólar no dia 16 de novembro de 2017 de R$ 3,28. O segundo instrumento a ser cotado é o espectrômetro de emissão atômica com plasma por micro-ondas, da Agile Technologies. As características de tal instrumento são introdução de amostra em solução, cobertura contínua de todos os comprimentos de onda de 180 e 780 nanômetros, ou VVIS, largura de banda menor que meio nanômetro, o detector é o CCD, a introdução de amostra é composta por bomba peristáltica, gerador de nitrogênio, não utiliza gases inflamáveis ou caros, a estabilidade é sem necessidade de lâmpada de mercúrio ou xenônio e o valor referente ao ano de 2015 é de R$ 210.362,03. Agora irei fazer algumas comparações entre os dois instrumentos, pegando parâmetros como limite de detecção, tipo de análise, sensibilidade, gás usado, funcionamento, transdutor e preço. Como podemos ver, o ICP-AS possui menores limites de detecção comparado ao MP. O tipo de análise em ambos é multielementar. A sensibilidade do ICP-AS é maior comparado ao MP-AS. O gás usado no ICP é o argônio, um gás caro e inflamável, comparado ao MP, que usa nitrogênio, um gás inerte. O funcionamento, por isso, do ICP é de alto custo e, comparado com o MP, é de baixo custo. O transdutor usado é o CCD e já em relação ao preço, o ICP chega a ser um pouco mais caro que o MP. Eu recomendaria o uso do ICP-AS devido aos seus menores limites de detecção em níveis de sub-ppb, gerando maior sensibilidade da análise. Mas é claro, vai depender do tipo de análise. O analista deverá refletir sobre a quantidade de amostra, o nível de concentração do analito na amostra e quantos elementos ele quer analisar para fazer uma escolha correta do instrumento a ser usado. Todos aí devem estar se perguntando qual seria a aplicação dessa técnica. Agora irei mostrar. Eu irei apresentar um artigo do ano de 2005 da revista Espectroquímica Acta, que fala sobre a determinação multielementar de metais pesados em amostras de água, usando espectrometria de emissão por plasma atômico induzido por micro-ondas, usando o sistema de introdução de pó contínuo depois da pré-concentração do carvão ativo. Qual que seria a importância da análise de água? A água que chega na sua casa muitas vezes está sujeita a diversos tipos de contaminação. Se for desenvolvido um método para análise direta desse tipo de amostra, estaríamos evitando o consumo dela se fosse inapropriado. Problemas da análise direta estão sendo mais recorrentes devido à insuficiência do limite de detecção dos instrumentos usados. Uma via alternativa para a análise seria o uso do carvão ativo para pré-concentrar a amostra, que muitos autores estão abordando. Várias vantagens ao combinar com o sistema de introdução contínua de pó estão sendo feitas. Os objetivos do artigo são determinar traços de metais pesados em amostras de água de solo
e torneira usando a técnica de CPI-MIP-AS. Como o autor fala sobre a emissão atômica, darei aqui alguns esclarecimentos sobre. A partir de uma fonte não radiativa, a amostra é excitada e emite radiação, que será selecionada pelo seletor, que levará para o detector, que transduzirá o sinal em corrente elétrica, que será processada e fornecerá os dados necessários para o analista. O instrumento tem essa cara. O argônio de injeção é colocado embaixo, que juntamente com o vibrador mecânico levará a amostra para a tocha de plasma alimentada por argônio. O instrumento possui também um adaptador, um sistema de introdução de pó, que seria a câmara, e um conector de borracha. Os reagentes usados são o carvão ativo, usado depois do tratamento com HCl. Soluções padrão foram preparadas a partir de óxidos. A calibração foi feita a partir da diluição dessas soluções para 1000 mg por litro. As soluções de HCl 30% e 25% de amônio foram usados no ajuste de pH. No procedimento de pré-concentração, foi usado 1 litro de água deionizada, 20 microgramas de cada elemento, pH em torno de 8 a 8,5, 1 grama de carvão ativo, agitação por 2 horas. Finalmente, a amostra foi filtrada e lavada com água deionizada, ajustando sempre o pH. O carvão ativo foi seco em torno de 110 graus Celsius em 1 hora. A preparação da amostra envolveu amostras de água de torneira de 1 litro, material poroso para filtração, ajuste de pH para 8 a 8,5, antes da pré-concentração, amostra certificada de água de rio, diluição para 1 litro e ajuste de pH. Para o procedimento de medição, uma porção de meio grama de carvão ativo com os analitos foi colocada naquela câmara de sistema de introdução. O gás de plasma é ligado e entra em ignição. O vibrador mecânico é ligado e o gás de injeção é ajustado para 150 ml por minuto. A dispersão das partículas de formação de aerossol, gás de plasma é ajustado para 100 ml por minuto. Espera-se um tempo de 5 minutos para estabilização do sinal e a intensidade de emissão é medida. Ao longo do artigo, foram feitas várias otimizações para aperfeiçoar o método proposto. O efeito de vários parâmetros sobre a absorção dos elementos de interesse foi estudado. Dentre eles, podemos citar primeiramente o pH. Como podemos ver, a porcentagem dos elementos se relaciona com o pH e teve um máximo de absorção de elementos aqui na faixa de 8 a 8,5, como foi escolhido pelo autor. Variou-se também as quantidades de carvão ativo e estabeleceu-se uma massa ótima para a absorção de 1 grama. Avaliou-se também a taxa de injeção de gás inerte de plasma e potência no micro-ondas. Para uma análise adequada, foi escolhido 150 ml por minuto a taxa de gás de plasma, 100 ml por minuto da taxa de gás inerte e 180 watts de potência no micro-ondas. Como podemos ver, a intensidade de emissão está relacionada com a potência no micro-ondas, que variou-se aqui de 100 a 220. Mas teve um ótimo de análise em 180 watts, porque depois teve a desestabilização do sinal. Como podemos ver, o silício está presente por ser um contaminante do carvão ativo. Assim, a varredura espectral ocorreu na região de 190 a 500 nanômetros. As faixas escolhidas que tiveram uma melhor resposta analítica foram de 213,86 a 428,97, devido à presença de contaminantes que geraram bandas nessa região. A calibração foi feita por padrão externo e segue abaixo duas curvas de calibração referentes ao cobre e ao chumbo. Neste gráfico está relacionada a intensidade de emissão com a concentração do analito no carvão ativo. Os resultados seguem abaixo. Como podemos ver, nessa tabela, o autor mostra algumas figuras de método dos elementos,
comparando o método proposto com o outro usando soluções com nebulização e trações. Como podemos ver, os limites de detecção do método variaram de 17 a 60, comparáveis ao outro. Os elementos que tiveram, então, uma ótima análise foram cobre, ferro, manganês, chumbo e zinco. O cromo teve um valor de limite de detecção muito alto devido à sua emissão de fundo, que gerou um erro aí nos dados. A precisão do método foi comparável ao outro, como podemos ver. Os desvios padrões relativos foram menores que 5% e o coeficiente de correlação das retas foram próximos de 1. Amostras certificadas de água foram encontrados valores próximos dos reais, como podemos ver, exceto o ferro, que ultrapassou seu limite de linearidade da curva de calibração. E amostras de água de torneira foram encontradas porcentagens de recuperação ótimas. Como conclusões, podemos tirar que a exatidão e a precisão foram comparáveis aos obtidos para o MPAS com nebulização. No sistema de indução de pó, é um atrativo comparado acoplado ao MPAS. Vantagens relacionadas à configuração vertical do plasma e compatibilidade das taxas de fluxo de gás são inerentes. Estabilidade de sinal obtida em 20 minutos bom. Para a maioria dos metais estudados, os limites de detecção obtidos com CPI MIP-AS foram comparáveis aos obtidos para o outro. A pré-concentração do carvão ativo elimina possíveis interferências, como metais alcalinos e alcalinos terrosos, e o método proposto é adequado para a análise de amostras contendo água de torneira e rio. Muito obrigado, até a próxima.